Oi, eu sou a Juliana Macedo, eu sou diretora da Escola Canadense de Campinas e eu reuni um time de peso, especialistas, para a gente conversar sobre um tema invisível, mas muito importante. O que acontece nos bastidores de uma escola de educação infantil? Todas as mães com quem eu converso, muitas vezes elas me perguntam sobre isso e eu vou falar para vocês que elas ficam surpresas com as respostas. Eu vou pedir para que vocês se apresentem e à medida que vocês vão se apresentando, eu gostaria que vocês já respondessem uma pergunta. Quando alguém pergunta para vocês o que vocês fazem na escola, eu sempre dou uma resposta curta. Quando eu era professora, eu falava assim, eu brinco, eu faço atividade. Hoje, eu falaria algo completamente diferente. Eu acho que hoje eu transformo vidas na escola. E vocês? Então me contem. Bom, eu sou a Isa, sou educadora parental, sou pedagoga, trabalho com educação infantil bilíngue aí já tem quase 10 anos. Pensando nessa pergunta da Ju, eu gosto muito de falar que o trabalho da professora de educação infantil é plantar sementes. Então, a gente faz um trabalho ali de plantar a semente. Muitas vezes é um trabalho que a gente não vai ver na hora, o que a gente plantou, o que a gente fez, mas o resultado vai aparecer. Então, é um trabalho que muitas vezes acaba passando batido para muitas pessoas, mas a gente que está ali todos os dias, a gente sabe o quanto que essa sementinha, a forma que ela é plantada, que ela é regada, que ela é tratada, o quanto que ela vai florescer, né, de uma forma maravilhosa, né, da forma que a gente vai tratá-la. Muito bom. É isso. Eu sou a Isa Koga, eu sou pedagoga, psicopedagoga, publicitária e eu tô na educação já há 8 anos. E quando me perguntam, né, o que você faz na escola, eu falo, eu dou aula, né? Mas pra quem? Pra criança pequena. Mas se eu fosse responder de verdade, assim, o que eu faço, eu vivo o meu propósito todos os dias. E aí isso acaba alcançando as crianças também. Uau, profundo. Bom, eu sou a Lígia, eu sou psicóloga, sou pedagoga, tenho mestrado e doutorado em saúde da criança e do adolescente. Tô na caminhada da pedagogia e da psicologia já tem 26 anos. E assim, eu acho que eu responderia de maneira curta, assim, eu dou aula, né? Mas se você parar para pensar, acho que a gente faz tanta coisa, né? O que a gente faz na escola? A gente faz de tudo, né? Sim. A gente é um pouco de tudo. A gente é cuidadora, é nutricionista, é mãe, é psicóloga, é professora também. Então, é muita coisa, né? A gente faz muita coisa. Bom, e esse muita coisa, então, eu pensei da gente fazer o seguinte, eu trouxe algumas perguntas sobre alguns temas que a gente vivencia dentro da escola e a gente vai conversando e a gente vai respondendo esses temas. Bora? Legal. Bora. Primeiro tema, existe uma ideia simplificada de que uma professora de educação infantil, ela brinca o dia todo com as crianças. Você já deve ter escutado isso. Sim. O meu marido sempre falava isso. Quando eu chegava em casa, assim, cansada, ele falava assim, mas você tá cansada do quê? Você brincou o dia todo? Mas a gente sabe, a gente que tem um olhar de dentro, a gente sabe que educação infantil é muito mais do que brincar. Eu costumo dizer para as mães na reunião, logo na primeira reunião do ano, que o papel da professora é tomar microdecisões diariamente, todos os dias. No passar de 1 hora, vocês já tomaram várias decisões que vão impactar o dia de vocês e o dia das crianças. Pergunta para colocar na mesa. Quais decisões vocês precisam tomar em segundos durante a rotina de vocês? Vocês têm assim, segundos para decidir e que vai impactar todo o dia. Eu acho que são decisões, assim, desde se você precisa mediar um conflito, até se você não deve mediar, se você precisa só observar e ver se a criança vai conseguir resolver com autonomia, ou se é realmente incentivar a autonomia da criança. Se você deixa fazer uma brincadeira ou não, se aquilo pode ser perigoso ou não. Pensar sempre no que pode acontecer, né? Nossa, tantas decisões, né? E nem sempre a gente reflete tudo isso como decisões que são tomadas. A gente só faz acontecer. E eu vejo muito na educação infantil, a gente precisa ter sempre o plano A, o plano B, o plano C.
Porque nem sempre o plano A vai dar certo por diversos fatores. A gente tem que pensar no plano B e vamos, e bola pra frente, tá tudo bem se não deu certo, né? E por que eles não acontecem, Isa? Por que de repente o plano A não vai dar certo? Olha, são muitos fatores. Às vezes você planeja a atividade perfeita na sua cabeça e as crianças fazem muito rápido. Eles até gostam, eles engajam, mas fazem muito rápido. Ou então eles não gostam, aquele dia eles não estão tão interessados naquela temática. Ou na sua cabeça você imaginou que você ia executar de alguma forma, não deu certo, alguma parte ali daquele plano, faltou algum material, alguma coisa quebrou, alguma coisa rasgou. Então, assim, é muito do professor não desanimar, porque tem um monte de criança te olhando. Aí você tem duas opções. Ou você vai desanimar, vai surtar, vai chorar, enfim, ai, não deu certo. Ou então, vamos, turminha, vamos pensar aqui a outro plano e vai dar certo. E às vezes eles gostam mais do que a ideia inicial, né? Então, a gente tem que estar com muitas cartas na manga e lidar com sabedoria com isso, né? E às vezes você planejou fazer 5 coisas e faz meia, né? E eu achei interessante o que a Lígia falou, né, dessa questão de talvez mediar ou não mediar, né? Eu acho que saber a hora do que fazer, né? Hoje mesmo aconteceu uma situação que eu poderia ter mediado, mas eu vi que não teria perigo, né, para a criança ali, mas isso ia criar independência para ela, ia criar realmente um crescimento emocional, né? Então eu deixei ela lidar ali com a situação naquele momento, e eu tava de cantinho, né, para que se precisasse de uma intermediação, mas eu acho que o momento certo, né, de você saber no momento que você intermedia ou não, eu acho que isso é muito importante. Ou seja, vocês não estão brincando, nós não estamos brincando com as crianças, apesar de estarmos envolvidas com eles o tempo todo. A gente está lendo o comportamento das crianças. Exatamente. Até a brincadeira é intencional, né? A gente está lendo, buscando evidências e intencionalidade no comportamento das crianças o tempo todo, para saber se a gente vai agir, em que momento nós vamos agir, ou se a gente vai deixar, como a Isa falou. Que legal. Vamos falar um pouquinho sobre por que o vínculo importa na infância? A gente sabe que importa, certo? Nós somos educadoras há muito tempo. Aliás, eu não sei se eu falei aqui, mas eu vou falar. Eu somei, fiz uma continha de padaria, eu somei as nossas experiências da mais de 50 anos. Dá uma senhora de experiência aqui. Por que o vínculo importa tanto na infância? Como vocês percebem, por exemplo, que uma criança passou a confiar em vocês? Por que isso é importante? Por que é importante que uma criança confie em vocês em sala de aula? Eu vejo que as crianças, elas são muito sensíveis, né? E a gente sabe que elas são muito verdadeiras. Então, ela sabe de coração se você gosta dela ou se você não gosta dela. Então, a partir do momento que você cria esse vínculo, e a gente não tá fazendo isso porque a gente precisa criar, mas porque realmente é um vínculo genuíno, né? Que a gente tá criando ali com a criança. E a gente sabe o quão importante isso é, né? Então, é muito legal quando as crianças vêm contar coisas pra gente que aconteceu na casa delas, ou alguma situação, né, de fora, que eles vivenciaram lá fora, e você percebe. Ou quando ela chega num ambiente que tá com outras pessoas, né, elas chegam pra perto de você porque elas sentem essa segurança, né? E eu acho que isso é muito legal. Acho que essa palavra é a chave, é a segurança, né? A criança que se sente vinculada, se sente segura. Sim. E aí ela consegue focar a energia dela em aprender, né? Porque ela tá num ambiente seguro com uma pessoa que ela sabe que tá ali para ela, que tá ali para acolher, para ajudar, e que confia nela também, né? Que aposta as fichas nela. Então, aí ela consegue Vocês aprender. já perceberam se tem crianças, porque a gente lida dentro de uma sala de aula e isso espanta muitas vezes as famílias, que a gente lida com muitas crianças ao mesmo tempo, crianças diferentes, com temperamentos diferentes. Vocês têm algum case de sucesso de crianças que chegaram na sala de aula de uma forma, vocês perceberam que o vínculo emocional, ele precisava acontecer antes do aprendizado, para que vocês ganhassem aquela criança e conduzissem elas ao aprendizado? Vocês têm algum case legal para contar? Eu tenho bastante experiência com as crianças pequenininhas, com os bebês, né? Trabalhei por um bom tempo com essa faixa etária, 1 ano e meio, 2 anos. E eles são muito pequenos, né? Então, assim, esse vínculo é essencial. Eles precisam dessa segurança emocional. Porque antes de chegar essa segurança emocional, tem o receio, tem o medo, é tudo muito novo para eles.
Quando eles pulam essa etapa do medo, do receio, né? De sair desse estado de alerta, entender, opa, que eu tô segura, que eu sou amado, eu sou cuidado, tudo flui, assim, parece que vira uma chavinha e eles começam a aprender muitas coisas. E aí os pais começam a falar, nossa, fulaninho tá cantando, fulaninho tá falando, sabe as cores, sabe o nome dos animais. E não adianta você tentar ensinar tudo isso se a criança não criou um vínculo com você, uma segurança emocional com você, né? Ninguém aprende no medo. Ô, Isa, e você falou de criança pequena, você tá falando de crianças pequenas de 1 ano e meio, 2 anos. Não é desvincular a criança da família, não, né? Não. Porque às vezes pode acontecer esse medo no coração da mãe. Não é desvincular a criança da mãe ou do pai do vínculo familiar, mas é criar mais um ambiente seguro, mais um ambiente. extensão, É uma né? extensão. Da casa pra... É mais um ambiente, É. porque criança pequena, ela nem sabe ainda o que é escola. Exatamente. Ela vai aprender que é mais um ambiente onde ela pode se sentir segura, cuidada, protegida, mas ao mesmo tempo aprendendo. Porque ela tá segura, né? Então tudo flui. E ela brincando, é muito nesse brincar intencional que ela tá aprendendo. Então, às vezes, numa música você já pode ensinar diversas coisas. E ela tá cantando, tá brincando e tá aprendendo. Então, é muito legal como isso acontece, assim. Muito bom. Tem mais algum case? Não? Agora é uma pergunta, hein? Tricky. Como equilibrar afeto, que a gente já entendeu que é importante, a gente sabe que é importante, e limite? Como equilibrar isso? Isso tem que acontecer. Precisa, a gente tá falando de uma Porque, sala de aula. exatamente, às vezes você lidar com uma criança fazendo birra já não é fácil. E aí se uma sala inteira de, sei lá, 12 crianças começa a fazer birra e a gente precisa atender a vontade dos 12 ao mesmo tempo, não vai dar certo, né? Não funciona. Então, eu acho que a gente precisa que a criança entenda que, apesar do não, apesar do limite, ela continua sendo amada e respeitada. Né? E que principalmente esse limite, esse não que ela recebeu é uma forma de cuidado, né? Muitas vezes a gente vai falar o não para proteger essa criança, para cuidar dela, né? E aí com o tempo pode ser que na primeira vez, na segunda vez que ela escutar, ela não vai gostar, ela não vai entender, mas com o passar do tempo ela vai compreendendo que é uma forma de cuidado, de carinho. E o limite, ele é importante para todos nós, né? Uhum. E quando a criança pede limite, né? Mesmo que às vezes ela não demonstre que ela quer isso, ela precisa disso pra se sentir segura, né? Então, quando a gente dá limite e você já tem esse afeto, ela passa a te respeitar mais, né? Se você chega, por exemplo, uma pessoa aleatória ali que vai tentar falar alguma coisa pra uma criança, talvez ela vai... Opa, tipo, peraí, quem é você, né? Nesse momento. Mas ali, se você criou realmente esse afeto, né? E lógico, a gente trabalha o limite pra ela respeitar a todos. Mas quando você tem esse afeto já com a criança, é muito mais fácil você, né? Falar sobre o limite e colocar ali naquele lugar. E o não é necessário. Sim, totalmente. A constância é necessária. A criança tá aprendendo previsibilidade. A criança tá aprendendo que aquele ambiente é um ambiente coletivo. Isso. Né? E um ambiente coletivo precisa de limite. Às vezes a família acha que carinho, que só o carinho, e o carinho ele é importante na educação infantil, mas que o carinho é o vínculo. O vínculo ele é muito maior do que isso. Ele é o limite, ele é a constância, ele é a previsibilidade, ele é a rotina. Então isso é importante. Vamos falar sobre professor, sobre vocês, sobre... cuidar da criança mexe com o emocional ou não? Mexe? Mexe. A gente tá falando de seres humanos, Mexe cuidando demais. de outros seres humanos em crescimento. A gente tá falando de pessoas que estão ali todos os dias, que acordam todos os dias para transformar outras pessoas. Gente, olha como isso é poderoso. O que mais mexe emocionalmente com vocês? Quando vocês pensam na profissão de vocês? Quando vocês olham para uma sala de aula, o que mexe emocionalmente? Talvez com cada uma seja diferente. Acho que tanta coisa, mas às vezes um sentimento de impotência quando você sabe que algum aluno seu está passando por algum momento difícil, algum problema, e que você não pode resolver esse problema sozinha, né? Isso dá uma sensação de impotência, isso mexe muito comigo.
me emociona muito também ver as conquistas dos alunos, né? Ver como eles começaram o ano, os seres humanos que eles estão se tornando, as coisas que eles estão aprendendo, me deixa muito emocionada. E, assim, saber que no final do ano eu não vou estar mais com eles, né? Ai, você sempre Isso mexe com o acaba professor. comigo. Nossa. Só quem é professor sabe o que Só é quem é isso. professor Você sabe. chegar no final do Exato. ano... Você passando a sua turma. Assim. Saber Principalmente que quando você você vai viver aquele luto, porque pra mim é um luto. E quando você tá com os assim. formandos, então? Exatamente, porque eles saem da É, escola, né? Você quando- perde o vínculo Mas pra com mim eles. o pior era quando eu passava, mudou o ano, minha turma foi pra outra professora e eles passavam por mim, indo pro lanche. Sim. Eles com aquela carinha de, mas Miss, a gente tá aqui, você tá Ai, aí. sim. Eu me sentia a pior pessoa. O que mexe emocionalmente com você numa sala de aula, Nossa, Isa? são muitas coisas, assim, mas eu acho que o que mais me emociona, assim, é isso, eu ver aquela criança desenvolvendo, conquistando um monte de coisas, e eu parar e pensar, meu Deus, eu faço parte disso. Talvez essa criança não vai nem lembrar de mim, mas principalmente ano passado eu tava na parte de pré-alfabetização, e eles estavam escrevendo tudo mais, né? Aprendendo as primeiras palavrinhas. E aí me deu uma coisa na cabeça que eu falei assim, gente, daqui uns anos eles vão estar escrevendo um monte de documentos importantes, vão estar na profissão deles, não sei o que eles vão fazer. Mas eu que ajudei nesse processo de escrita, né? Então, assim, é muito legal você pensar que você estava no começo ali da vida de uma pessoa, né? Isso é muito mágico pra mim. É incrível. E você, Isa? Pra mim, às vezes me pega muito a questão da responsabilidade. De você estar cuidando do tesouro de alguém. Não é algo simples, né? Assim, a gente tá cuidando ali de 10, 12 crianças, mas uma criança... Cada uma, né? Cada uma, ela é o tesouro de alguém, né? E aí a responsabilidade mesmo, assim, eu acho que o cansaço é muito mais mental, às vezes, do que físico, né? Porque você fala, nossa, você trabalha, você não fica cansada. A gente fica, né? Que a gente pula, dança, corre. Sim. Mas eu acho que o cansaço, assim, às vezes dá responsabilidade mesmo de falar, poxa, eu tenho que olhar essa criança como um ser único e cuidar dela, porque ela é o tesouro de alguém, né? A mãe deixou ali no início do dia, ela quer receber a criança inteira, né? É o peso da É o responsabilidade. peso da responsabilidade. E uma coisa que me emociona muito também, eu acho que o que elas falaram, né? Mas assim, você saber que você plantou algo na infância, né? Que é o território que eles vão pisar a vida inteira ali, né? E a gente fala, meu Deus, eu tenho, sabe, um pontinho ali, nem que seja, né, uma little seed ali, mas tipo assim, eu tô ali, E sabe? de fato, a infância é uma terra que eles vão pisar pro Pra resto vida da inteira. vida. Com Isso é muito certeza. O que faz uma professora ir pensando no aluno para casa? Vocês já tiveram isso? Sabe, de você sair da Nossa, escola muito. pensando naquela criança? Eu, por exemplo, eu pensava muito nas crianças que tinham algum tipo de dificuldade. O que eu poderia fazer? Então, eu chegava em casa e eu ficava pesquisando um monte de coisas, via vídeo, sabe? Eu buscava ferramentas, às vezes funcionava, às vezes não, mas eu estava sempre em busca. O que faz vocês saírem da escola, ou da nossa, ou antes, pensando naquela criança? Eu acho que é isso mesmo, Ju. Assim, para mim, o que mais me faz pensar numa criança é pensar em estratégias que eu possa criar para ajudar, desde aprender realmente ali, conseguir executar atividades, quanto comer, se relacionar melhor, interagir melhor. Então, eu acho que a gente leva as crianças para casa no pensamento, principalmente quando a gente sente que precisa apoiar mais a criança. Precisa fazer mais por ela, né? E é muito automático, assim. Às vezes você tá até no final de semana, vivendo sua vida, você tá andando no shopping, você vê alguma coisa. Nossa, minha turma gosta disso, vou trazer vai aqui pra gostar eles. Nossa, que legal. Então, assim, é muito automático, porque eles fazem da mesma forma que a gente tá muito presente na vida deles, eles são uma parte da nossa vida também, Claro. né? Vocês já compraram alguma coisa pensando em alguma criança da Nossa, sala? Já metade perdi a do conta. salário do professor para recursos pedagógicos. conta. Isso já tá dito. Já tá, Isso é fato, não é? Isso é fato. Fato. E Não tem adaptação, gente? E quando a criança vence uma adaptação? Ai, é demais. Maravilhoso, Uma né? sensação muito boa.
Mais ou menos. Nossa. Eu acho que a gente pensa assim, consegui! A gente fica feliz pela criança, pela mãe da criança, né? Por nós mesmo, porque assim, você fala, nossa, consegui, ajudei essa criança. É. Essa criança tá feliz aqui, que bom. Que legal. Então, é uma sensação muito legal. Muito bom, gostei. Eu tenho mais um tema que eu vou colocar aqui na mesa. O que deixa uma professora realmente preocupada? O que será que deixa uma professora preocupada? Quais sinais fazem vocês acenderem um alerta quando a gente pensa em criança, quando a gente pensa na dinâmica de sala de aula? Quais comportamentos faz com que vocês acendam um alerta e falem, preciso prestar mais atenção? Acho que principalmente mudança de comportamento. Se você tem uma criança que sempre foi calma, de repente ela está com comportamentos mais agressivos, ou deixa de comer, ou ficou quieta demais, ou para de brincar. Qualquer coisa que seja diferente do habitual chama atenção, né? Faz com que a gente se preocupe, né? O que está acontecendo com essa criança? Criança nenhuma é triste por natureza, né, Lígia? Não, nunca. A criança, assim, dita bagunceira, é a criança que a gente espera Normal. receber, né? Agora, quando a criança é muito quieta, obediente demais, aquela criança que você coloca, eu já vi isso acontecer, você coloca a criança em pé num lugar e fala, espera, e a criança fica lá um tempão sem se mexer, aquilo é preocupante demais. Eu já vi isso acontecer em escola e isso me chamou muita atenção. Falei, gente, não é normal uma criança de 2, 3 anos ficar parada no mesmo lugar porque você pediu para ela esperar e... Então, assim, isso chama atenção. Apatia, né? Apatia. Apatia, chama muita atenção. Eu acho legal até puxar um gancho que a Lígia falou ali, né, da criança bagunceira, né, que eu acho que a geração de hoje tenta ao máximo calar uma criança, né? Às vezes tá no restaurante, não, eu tenho que dar tal coisa porque eu preciso que meu filho fique quieto porque ele tá fazendo bagunça, né, tá fazendo barulho. Mas essa é a criança normal, né, a criança que brinca, a criança que pula, a criança que tá falando, a que tá vendo a movimentação. E eu acho que isso é muito interessante, né? E a gente sabe, né, quando uma criança não tá bem, né? A gente sabe quando... Porque essa criança come muito, então se ela não comer um dia, você fala, tem alguma coisa errada com essa criança, né? A gente sabe, se ela tá ali no cantinho, a gente tem o Calm Spot ali, ela tá ali no canto, você fala... Aquela criança que era muito falante, de repente Começa ela para a de ficar mais falar. quieta. Muito alegre, de repente ela passa a ficar um pouco mais apática. A gente acaba sendo tão íntimo das crianças, né? Sim. Que pequenas mudanças de comportamento, às vezes por questões de doença, mudança, quantos comportamentos que a gente viu que mudou na criança, porque às vezes os pais se separam, ou elas mudaram de casa, ou teve alguma mudança repentina na dinâmica familiar, ou mesmo a criança passou a perceber o mundo de forma diferente, e a gente precisa investigar, né? Porque tudo é um sinal, né? Porque a criança, ela não consegue verbalizar o que ela tá sentindo. Exato. Então, assim, ela vai refletir no comportamento, nas ações. E a gente que tá na educação infantil, a gente já tem muito esse radar ligado. Opa, esse comportamento aqui, o que essa criança tá querendo me dizer? Né? Então, muitas vezes, o que é visto ou como bagunça, ou como birra, enfim... A gente sabe que alguma coisa essa criança quer falar pra gente. É investigar e descobrir. Pode falar, Lídia. Não, além da gente ser muito íntimo das crianças, eu acho que a gente tem, ao longo dos anos, um olhar muito treinado mesmo. Para observar comportamentos que levantam uma red flag ali, né? Eu ia chegar nisso. E como é que a gente, como escola, a gente diferencia algo que é normal, mas que a gente precisa realmente tratar isso de uma forma diferenciada, com muito mais atenção? A repetição do comportamento. Acho que se traz algum prejuízo para a criança. Regressão. E a gente tem um padrão ali, né, do que é esperado para a idade, né? Então, acaba que quando a gente olha e percebe, com certeza todas as crianças têm o seu momento ali de aprendizagem, algumas vão aprender mais rápido, outras não, mas às vezes a gente percebe que talvez essa criança tá ainda um pouquinho aquém ali, né, do que é esperado para a idade. Sim. Choro persistente, agressividade recorrente, são coisas que chamam a nossa atenção. Baixo limiar de frustração. Qual a
a estratégia de vocês para a gente conversar com as famílias para a gente comunicar situações assim? Porque o nosso papel como escola é comunicar comportamento, né? A gente não faz diagnóstico, mas a gente consegue fazer uma observação, como a gente falou no começo. Um dos nossos papéis que a gente realiza com muita potência é a observação de comportamento, mediação de comportamento. Como a gente pode fazer essa comunicação para as famílias de uma forma que as famílias fiquem do nosso lado e não se sintam culpadas e reativas com isso? Eu acho que o principal é não acusar. A gente vê que é muito comum, não só a escola, mas a sociedade no geral. A criança tem algum comportamento, já vai lá culpar o pai e a mãe. Ah, é porque você fez isso, fez aquilo. E muitas vezes o pai e a mãe não fizeram nada. Eles estão dando o melhor deles, né? Eles estão ali tentando. É o que você falou, pode ser uma mudança de casa, uma perda de algum familiar, alguma mudança de cidade. E mudanças internas, amadurecimento da criança. Exato. A forma dela olhar o mundo. Então, é importante a gente, como escola, chamar a família, comunicar com clareza. Mas vamos criar um plano juntos? Vamos trabalhar juntos? Nós dois queremos o melhor para essa criança. Vamos trabalhar juntos? Ó, eu, com o meu conhecimento aqui, né, de infância, desenvolvimento infantil que a gente tem aqui na escola, temos essas ferramentas, o que você acha? Vamos fazer juntos? Eu acho que é trazer a família para perto, é criar uma corrente e não fazer uma trave, sabe? Então... É quando a gente observa um comportamento e não julga. Né? Você leva para a família algo que você observou, procura entender se isso também acontece em casa. Sim. E quando não envolve um julgamento, eu acho que a família já não fica tão reativa, né? Eu acho que ela se sente mais acolhida e vê que a gente realmente quer o bem da criança, né? Nós dois. Tanto a escola quanto a família. A gente busca o bem da criança. Então... Tá todo mundo trabalhando por um bem comum. Isso, que é o no bem mesmo da time, criança. né? A gente tá no mesmo time. Exatamente. Que bacana. Bom, eu vou já aproveitar a fala de vocês e eu já vou migrar para um assunto que eu quero que a gente fale bastante sobre isso. A gente tem bastante experiência, né? Eu já somei nosso tempo aqui, já dei uma senhora de idade aí de educação. Eu tenho visto, mas eu quero saber a opinião de vocês, eu tenho visto mudanças nas crianças, no comportamento das crianças. Eu tô há 24, quase 25 anos na área da educação. Eu vejo que as crianças de hoje são diferentes das crianças de antigamente. O que vocês têm mais percebido de mudanças? Quais são as mudanças que vocês observaram ao longo desse tempo de educação que vocês têm? A gente vê mudanças, sim, mas eu acho que as crianças continuam sendo crianças. Eu acho que o nosso mundo mudou muito. Ah, sim. Né? Eu acho que está todo mundo muito acelerado, sempre sobrecarregado, todo mundo correndo demais, sempre com tela. E aí isso reflete na criança, porque a criança está tendo que conviver nesse mundo, né, aceleradíssimo. E aí, acho que a gente observa algumas diferenças, né, no comportamento delas. Eu acho que um pouco de dificuldade de focar a atenção, de ficar sentado por um tempo para executar alguma atividade. E assim, ficar, que eu digo, um tempo é pouco tempo. A gente não planeja que a criança de, por exemplo, 5 anos fique sentada 40 minutos numa atividade. Quanto não que ela isso. precisa ficar numa atividade? Que você acha que é uma uns média? 10 minutos. Aceitável, né? Aceitável. E mesmo assim, você percebe dificuldade. Sim. Eu acho que lidar com frustração, com o não. Com a espera, né? Com a espera. A tolerância à frustração mudou? Muito. Mudou. Muito, né? Muito. Tá mais baixo, né, a tolerância. Sim, bem E dos mais adultos baixo. também, né? E dos Exato. adultos também. A gente percebe isso. É muito o que a Ali falou, né? A gente acaba falando muito das crianças, mas na verdade eles estão refletindo o que eles estão vendo, né? Eles são um espelhinho. Então, se eles estão vendo todo mundo acelerado, todo mundo impaciente, todo mundo brigando, né? Então, tadinhos, eles vão refletir isso também, porque é o que eles têm, né? Então, a gente fala muito dessa questão, porque a criança não tá conseguindo esperar.
Mas os adultos estão deixando essa criança esperar? Tá conseguindo deixar essa criança numa fila, esperar um pedido do restaurante? Porque a criança, no momento da espera, ela vai falar, ela vai chamar atenção, ela vai precisar que você esteja ali, que você atue. E atualmente tem sido utilizados aí um monte de recursos para que essa criança não consiga esperar, né? Então, quando ela realmente precisa esperar numa situação da escola, enfim, ela vai ter essa dificuldade. Eu vejo bastante isso. Uma criança que vocês percebem que não consegue esperar em sala de aula, vocês conseguem extrair dela alguns dos possíveis motivos para que isso aconteça? Vocês conseguem identificar? Por exemplo, a criança comunica, eu tô jogando videogame, eu tô no celular. Muitas vezes sim. A gente percebe na quantidade de vezes que a criança traz a frase, eu vi no vídeo tal, eu tava assistindo um vídeo, eu jogo isso, e traz nome de personagem de jogo, de eletrônico, com muita frequência, ou de televisão, né, enfim. Então, você percebe que a tela tem uma presença muito importante na vida daquela criança, né? E ela muda realmente o comportamento da criança, né? Muda demais. Porque uma criança que joga muito videogame em casa ou tá muito em tela, ela realmente vai ter muita dificuldade em se concentrar. É tudo muito desestimulante pra ela, né? Quando você coloca um papel que não tá em movimento, e aí ela tem que pensar e tudo. E aí isso acaba sendo bastante difícil. E vocês sentem que isso tá mais comum hoje em dia dentro da sala de aula? Não talvez não com criança muito pequena, né? Eu acredito que na primeira infância, ali na educação infantil, isso acaba não respingando tanto. Talvez com os maiorzinhos. Com os maiorzinhos, de 4 ou 5 anos, talvez sim. Talvez os pequenininhos de 2 anos, isso não seja tão presente ainda. Talvez mas porque eles ainda não consigam comunicar de fato com tanta clareza, né? Porque eles trazem exemplos, né? Eu vi do desenho tal, é isso que você acabou de falar. Então, eu acho que talvez acaba influenciando um pouco, mas eu vejo um movimento agora das famílias de reduzir mesmo, de entender o impacto que as telas têm. Que o excesso de telas tem, né? Então, eu vejo um movimento agora muito importante das famílias tentarem reduzir, de estarem mais conscientes, né? Vocês acham que o brincar livre mudou de alguns anos pra cá? Sim. O brincar livre, em que sentido mudou? O que vocês enxergam de mudança? Eu acho que o principal são as brincadeiras de antigamente que eram muito passadas de geração para geração. Então, a mãe que passava pro tio, que passava pro primo, que passava pro primo mais novo, enfim, ia com o coleguinha ali da rua. E que as crianças reproduziam. Isso, que era comum. Aprendendo. E hoje em dia, as crianças não têm brincado tanto coletivamente, igual antigamente. Então, não existe mais esse brincar coletivo, essas brincadeiras mais tradicionais. É uma raridade, assim. Então, a gente tem que fazer mesmo esse resgate das brincadeiras, porque é muito importante, né? Eles estão aprendendo um monte de coisa no momento que eles estão ali brincando. Mas a gente precisa ter essa dedicação de parar e ensinar, e mostrar, e ensinar mais uma vez. O ensinar a brincar, né? Eu acho que o brincar é tão natural para a criança, e hoje em dia a gente vê que as crianças não estão mais tão criativas, não estão brincando da maneira como nós brincávamos, Eu enxergo né? isso também. Eu acho tem que ensinar o brincar, imaginário né? infantil está mais pobre. O imaginário. Eu sentei uma vez num tanque de areia com as crianças e eu percebia que eles só sabiam fazer o óbvio, o bolo. Enche o balde, esvazia. O que você está fazendo? Bolo. As crianças, antigamente, eu estou há bastante tempo na educação, eles eram muito criativos nesse momento, porque o imaginário estava cheio. Estava florado. Era complexo o imaginário que eles tinham. Então, todo tipo de brincadeira surgia lá. Era bombeiro, era polícia, era tudo aquilo que fazia parte do dia a dia deles, das histórias, livro, né? Que as mães liam, que as famílias liam, que as escolas liam. Então, isso fazia parte daquele momento. Eu vejo que hoje isso está um pouco menos complexo.
Sim. E as crianças estão tendo dificuldades. A gente precisa estimular muito mais as crianças a brincar. Sim. E é um brincar livre, mas que a gente precisa ter uma intencionalidade. Falar assim, não, Guiada. vamos mais um pouco mais guiado É. do que antigamente. Sim. Vocês Às vezes eu sentem isso sinto também? que a gente precisa dar ideias para as crianças. É. Então, você Não joga... vem tão fácil, né? Não vem. Você joga ali alguns brinquedos, algumas peças desconstruídas que você já pensa, né? Olha, a criança pode brincar disso, disso, daquilo. E a criança, às vezes, fica sem saber o que fazer. E aí, a gente vai... Olha, e se você construísse isso aqui? E se isso virasse um castelo? E se aqui fosse a ponte que o carro pode passar por... E aí, eles começam. Então, eles precisam desse empurrãozinho inicial, né? Pra mim, quando você falou, né, dessa mudança do brincar e das crianças, eu vim de uma transição, né, de profissão. Então, eu entrei ali em meados de 2018. E aí, logo em seguida, veio a pandemia, né? E depois eu voltei já pra escola. E eu lembro que no primeiro ano que voltou assim, foi um ano muito difícil. Porque as crianças não sabiam mais se relacionar, né? Elas estavam na escola, pararam e voltaram. Então, praticamente aquele ano inteiro que eu lembro que eu voltei, eu precisei trabalhar, assim, a educação socioemocional das crianças mesmo. De como me relacionar com o próximo, que eu posso dividir, que eu posso brincar com o outro. E é porque era realmente... Toda hora a criança tava, eu tô no meu canto, isso daqui é meu, isso daqui é seu, não toca. Então hoje a gente vê que isso já melhorou, né? A pandemia já passaram aí quase 6 anos. E isso foi bem assim, gritante pra mim, assim, na época eu fiquei, meu Deus, como que a gente faz, né? Eles são crianças e as crianças são tão puras, né? Elas são maleáveis, assim, nesse sentido de brincar. E pra mim foi bem desafiador, assim, nessa época. E como solução de tudo isso, o que vocês acham que as crianças mais precisam hoje? Se a gente pudesse dar um conselho daquilo que a gente vê em sala de aula todos os dias, o que vocês acham que as crianças mais precisam hoje? Eu acho que é presença. Presença, eu ia De falar quem? a mesma coisa. Dos adultos, dos professores, dos pais, dos familiares. Né? Uma presença de fato. Não aquela presença que eu tô aqui, eu tô olhando pro celular. Mas digamos que tenham famílias assistindo e eles falam assim, tá, mas presença, mas eu tô aqui, eu tô dando de comer, eu tô fazendo a janta, tô dando banho, tô vestindo meu filho. O que exatamente significa essa presença? É a presença de qualidade, né? Então, enquanto você tá dando banho, você tá dando comida, você tá junto. Mas você pode transformar esse momento num momento muito mais qualitativo para a criança, né? De conversar, de esquecer que você tem 1000 outros afazeres, né? Além daquilo, mas estar com a criança de fato nesse momento, né? Então, conversar, saber como foi isso, como foi aquilo, o que ela acha desse assunto, enfim, estar presente mesmo com a criança. Tá, Né? conversar, fazer parte da vida da Conversar, criança. fazer parte, conhecer a Gente, são criança, coisas simples, né? né? Sim. E a gente não tá É. falando isso aqui pra apontar o dedo pra ninguém. Não. Combinado? A Lógico. gente não tá. Isso não é pra apontar dedo. Na verdade, esse é um assunto muito sério. Isso aqui tem tirado a atenção da Sim. gente, de Sim, todo de mundo. todo mundo. Inclusive, Da nossa. Sim, nossa, sim. não é? Com certeza. Estamos no mesmo time. Então, realmente, conversar com o seu filho, significar as coisas do dia a dia. Olhar no olho, né? Olhar no olho. Precisa tirar tempo pra isso. Eu também concordo com vocês. Acho que é o que faz mais diferença hoje na infância. A criança hoje, eu vejo que ela não precisa de adultos perfeitos. Ninguém precisa de Não. adultos perfeitos. Exato. Precisam de adultos que queiram estar lá, significando as coisas do dia a dia, todos os dias. Sim. Vamos para um assunto. Vamos falar de bastidor agora? Bastidor, hein, gente? Que ninguém tá vendo. Esse bloco é de bastidor. O que vocês fazem pelas crianças que quase ninguém vê? A mãe não sabe, o pai não sabe. O que vocês fazem pelas crianças que ninguém tá vendo? Eu acho que é o tanto que a gente conhece as crianças, principalmente, né? Que você sabe quase tudo sobre o filho dele. Mas a gente falou sobre um negócio aqui que você falou. Vocês já compraram coisas para as crianças Nossa. Muitas, ó. brincarem. Gente, eu já fiz isso. Sabe de você estar passando numa loja e falar assim, o Fulano vai fulaninho, gostar disso. ele ia Sim. amar isso daqui. Esse jogo vai ser sensacional na É minha a cara, sala. eu vou Opa. levar pra ele, porque ele vai gostar tanto. Sim. Você já fez isso, inclusive, com meu filho. Ai, Ele eu vai faço adorar sempre. isso daqui.
Ou você assiste uma coisa que a criança falou, né? Um filme. Essa semana um aluno falou: ai, mas você já assistiu tal filme? Eu, não. Aí eu fui lá assistir, aí eu tinha assunto pra conversar com ele. E ele gostoso. ficou, você assistiu um filme? Tipo assim, como assim você assistiu? Eu acho isso muito, muito precioso. Muito legal, Mais alguma história que vocês se lembrem? De coisas que ninguém sabe, mas vocês fizeram? Nossa, é que... Nossa, é tanta coisa, né? Vão Não sei, lembrando, eu vou fazer mais pensar. uma pergunta. Tá. Que cuidado pequeno faz diferença no dia a dia das crianças? Que cuidado pequeno que vocês fazem? Uma gentileza, um cuidado. Eu acho que é o carinho físico, o abraço, receber todos com um abraço, com um beijo, com como é que você tá, você passou bem de ontem para hoje, você chegou Sim. bem, quem te trouxe, dar essa atenção, esse acolhimento inicial já seta um dia muito melhor, né? E tem crianças que gostam ou que não gostam? Ou isso funciona para todo mundo? Funciona. Eu ia falar até algo sobre isso. O meu TCC foi exatamente sobre isso. Foi sobre as 5 linguagens do amor das crianças. Oh, meu Deus. Então, eu gosto muito de perceber as formas que eles recebem amor e que eles amam. Porque nem sempre, às vezes, a gente abraça, né? Eles todos amam um abraço, mas tem algumas crianças específicas que você percebe que ela gosta de presente, que ela gosta de dar presentes, né? Que ela sempre tá com aquele... Miss, eu trouxe aquele desenho pra você, verdade. né? Às vezes ela traz... Uma vez eu recebi um saquinho, gente, tinha uma tampa de garrafa, tinha um pedaço de amarrador de bolo, sabe? De colocar de bolo. E eu falei, gente, ela pensou em mim. Bonitinha, ela E ela montou. trouxe, né? Que gracinha. Então, isso é muito legal, né? Você vê realmente a individualidade de cada criança e você amar ela desse jeito, né? Às vezes com palavras de afirmação, né? Às vezes você fala, olha, que humor, você tá lindo hoje. Você vê que abre um sorrisão, assim. Que talvez você falar isso pra outra criança, ela vai gostar, mas ela não vai sentir tanto. Né? E eu tenho certeza que vocês não falaram, mas que todas vocês fazem. Adaptar estratégias de acordo com o perfil de cada criança. Sim. Isso a todo momento. Sim. Gente, isso é um cuidado gigantesco. E que isso não aparece em report, em relatório, isso não aparece em lugar nenhum. Mas são coisas que fazem parte do dia a dia de vocês. Vocês adaptam estratégias pensando na forma de cada criança aprender. Vocês têm algum case de sucesso para contar? Uma vez eu percebi que uma criança, às vezes, ela não conseguia se focar tanto com todas as crianças ali. Então, eu deixava ela ali com a gente, mas em um momento eu saía pra fora, fazia essa atividade com ele ali no backyard, e aí eu percebia que ela conseguia absorver muito mais o conteúdo. E isso foi uma estratégia que ele mesmo ficava feliz de até ter essa atenção pra ele, sabe? De falar, poxa, a Miss tá me olhando, porque às vezes ela ficava desestimulada, fazendo ali com todo mundo, não conseguia sentar, prestar atenção. Mas quando eu tirei pra fora ali num momentinho, né, a assistente estava com as outras crianças e eu fazia isso alguns momentos com outras crianças também. Isso foi muito, muito bom, assim, pro desenvolvimento dele. Uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto muito de observar o que as crianças têm gostado, né? Então, de vez em quando, eles vêm com um assunto que eles estão amando, ou um animal favorito, ou uma comida favorita, aí eu tento montar alguma aula baseada naquilo, Sim. alguma atividade baseada naquilo, porque eles contagiam muito, né? Então, uma criança tem um animal favorito, ela começa a falar pra todo mundo, e todo mundo quer saber daquele bicho. Eu falei, por que eu não vou ensinar, não vou transformar isso numa forma de ensinar? E aí, enfim, eu vou trazendo isso pra sala e, querendo ou não, eles ficam super felizes. Nossa, a Miss trouxe uma coisa que eu gosto, né? Então, e acaba sendo divertido pra mim também, porque eu começo a pesquisar e entender o que eles gostam, por que eles gostam daquele animal. Enfim, é mais um assunto pra me conectar com eles, então é muito legal. Criar vínculo, né? É. Agora, eu vou perguntar pra vocês, talvez é uma pergunta que várias mães me fazem. O que acontece nos bastidores de um período de adaptação? Como vocês se sentem? Como vocês lidam com a pressão do período de adaptação? Porque não é fácil, né? E não é fácil só pra criança. Pra ninguém. Não é fácil pra mãe. Não é fácil pra desafiador. família. Mas também não é fácil pra vocês. Como vocês lidam com os bastidores da adaptação? Ai, a gente procura ajuda em todo mundo, em tudo, né? Tudo é recurso. Sim. A gente Como sai você de sala. pensava a preparação da adaptação, Li?
Você foi professora há bastante tempo Dos de pequenininhos. crianças pequenas. Sim. Como você pensava a preparação da adaptação? Como que começa essa preparação? Eu acho que muita coisa concreta, pensava em muito recurso concreto. Uhum. A cada 5 minutos eu tinha uma atividade diferente, porque são Sim. crianças muito pequenas que precisam dessa Essa troca para rotatividade. Sim. né, se manter entretido. E saber que o choro faz parte. Sim. Então, já Vai me preparar, porque ninguém gosta de ouvir criança chorando. Não. Não mexe só com o pai, com a mãe, mexe muito com a gente. também. Sim. Né? Então, a gente não quer que a criança chore, mas a criança está só expressando que ela está estranhando aquilo, né? Então, a gente precisa estar preparada, não se desesperar, Uhum. manter a calma, sair com a criança, dar uma voltinha, voltar, distrair. Distrair a criança é uma das coisas que mais funciona. É. Então, chamar a atenção para outra coisa, né? Tirar o foco da foco. situação. Como que vocês se preparavam ou se preparam emocionalmente para esse período? Qual é a preparação emocional que vocês fazem? Ai, Ju, eu acho que é o cuidado mental mesmo. Então, né, eu acho que quem cuida precisa ser cuidado também. Então, a gente cuidar da nossa saúde mental, buscar coisas que também que nos aliviam. Então, fazer uma meditação, escutar um áudio tranquilo, uma música tranquila, uma oração, enfim, o que vai te deixar tranquilo para você estar bem. Porque a criança, ela vai chorar. Agora, se ela se deparar com um adulto que tá ali, desesperado, vai ser ainda mais catastrófico. Agora, se você consegue entender que você tá ali no choro, enfim, mas que você consegue se autorregular, você consegue Ela se ajudar essa espelha em criança. você, né? A criança Exatamente. se espelha nesse adulto que Ela tá se sente calmo. segura, né? Porque é. é aí que o adulto está seguro, né? Se o adulto referência tá bem, tá tranquilo, Mas para que você esteja tranquilo, você tem que ter se preparado para isso. Exatamente. Não sei se vocês se lembram do primeiro dia de sala de aula de cada uma de nós. Eu não sei o de vocês. O meu foi um pouco catastrófico. Essa Porque a plenitude faculdade vem não com o tempo. prepara a gente. Não. Combinado? Sim. A faculdade não prepara a gente para Não. sala de aula. O que prepara a gente para sala de aula Mas eu é a vejo- sala de aula. experiência. Sala de aula. E é um dom mesmo, eu vejo que é um dom de Deus, assim, porque eu já trabalhei em escola que no primeiro dia a assistente se demitiu, porque ela viu aquela loucura e Você sabe que eu vou quase, né? Eu quase. E assim, eu acho que é você persistir e sempre ter na cabeça, isso vai passar, né? Porque não vai ser o ano inteiro, né? Talvez vai demorar para alguns um pouquinho mais, alguns para menos, mas isso passa, né? Isso vai valer a pena, né? E é a sala Exato. mais linda, maravilhosa de toda a escola, não é? É, não É uma delícia. Ai, os eles são umas menorzinhos, fofuras. É uma fofura. Dá uma saudade. Dá. Quando eu comecei como auxiliar, e as pessoas talvez não saibam, mas eu fui professora de Tiny pra gente, toddler, crianças de 2 anos, por bastante tempo, assim como a Lígia. E eu me preparava muito para esse começo, para adaptação, porque a gente precisa suprir, não só as crianças, mas a gente precisa suprir as famílias, que também precisam do nosso apoio. Sim. Porque são pessoas, é todo mundo ali que cada um no seu lugar, mas sofrendo de diversas formas. Sim. São camadas de sofrimento que a gente precisa estar firme e forte ali para encarar, para dar sustentação. E foi como a Isa falou, vai passar, vai dar tudo certo. Eu vou fazer a minha parte. Eu sempre estudei muito para fazer as coisas acontecerem da melhor forma. E eu sei que vocês fazem também. E é muito de entender o lado do outro, né, Ju? Porque muitas pessoas, eu já escutei de diversos profissionais, enfim. Nossa, mas é muito difícil porque os pais ficam em cima e não sei o quê. Mas a gente precisa parar para pensar que são os pais de um bebê. Exatamente. Muitas vezes nós somos a primeira rede de apoio com quem eles estão confiando deixar aquele bebê ali, aquela preciosidade deles. Então é importante a gente entender que sim, é sofrido. Eles precisam trabalhar, eles têm, Sim. outros planejamentos. E se eles escolheram a gente para estar ali, para cumprir essa função, vamos cuidar, vamos honrar, vamos acolher essa família. Sim. Porque por eles, não é porque eles
são adultos que eles não estão sofrendo. É Não. difícil para eles também. Às vezes o sofrimento é muito maior da maior família da do que família. da própria criança, Sim. né? E se a gente não acolher a família, a gente não vai conseguir ter sucesso com a criança. Não mesmo. Por isso que muitas escolas falham no processo de É, adaptação, eles não entendem isso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é a diferença na visão de cada uma de vocês entre educar e cuidar? Porque é muito confundido, né? Difundido essa confusão de que na educação infantil a gente só cuida da criança. Mas a gente sabe que não é verdade. A gente cuida também, né? A gente cuida também. Também. Mas como diferenciar isso na educação infantil? É possível? A educação, ela tem uma intencionalidade, né? Em tudo que a gente faz na educação, tem uma intencionalidade. Sim. Isso é muito diferente do cuidar. É um cuidado, mas tem intencionalidade por trás. Porque a Exato. gente tá visando um objetivo. Isso. Exatamente. Aí Tudo, todo mundo... né? pode... Tudo tem um propósito, tudo tem um embasamento científico, tudo ali foi estudado. Eu tô fazendo isso com essa criança porque eu sei que é importante para ela. Eu me preparei, eu estudei isso porque eu sei que é importante para essa criança. Eu tô tomando essa ação, eu tô fazendo essa atividade porque eu sei que essa criança precisa disso para se desenvolver, né? Então tudo é muito pensado e preparado para ela, né? E isso também é um cuidado, né? O que vocês conversam entre vocês sobre as crianças? Ai, tudo. Sabe aquele momento ali, ó? Ai, deixa eu te contar do fulaninho. A sala das professoras. Eu que gosto vocês muito falam? de... Gente, as crianças são muito engraçadas. Eles são demais, eles são. gente, eles são demais. É cada pérola que a gente Sim. ouve. Eu sempre chego pro meu marido e falo, fulano falou isso hoje. Ele, assim, não tem um dia que você não vê gargalhadas Sim. na educação infantil. Não existe esse dia. Porque se não existir, você fez errado. Assunto em casa pros maridos é sobre as crianças. Eles conhecem todas as crianças. Conhecem. Sim, Eles já conhecem sabem que do que elas gostam, do que é, elas não gostam. gostam. Sabem cantar as músicas. Sabem. Às vezes meu marido tá lá. See you later. Ele para de cantar isso do meu lado, que eu tô no meio do trabalho cantando. É isso. Ah, gente, isso é muito lindo na educação infantil. Então, quando eles encontram nas festas, é como se já se conhecessem. Sim. Como se já soubessem. Eles não são nossos maridos, eles são nossos estagiários. E a né? gente acaba compartilhando muito da nossa vida também com as crianças. Obviamente, muito. dentro da idade, né, que a gente trabalha. Mas a gente compartilha também, Sim, né? e eles adoram, né? Sim. É porque a gente desmistifica um pouquinho. Não é só a professora. Existe uma pessoa por trás. Existe um ser humano por trás da... E eles percebem tudo, né? Se Daquilo você que essa pessoa tá faz. triste, eles percebem que você tá triste. Se você vem com uma maquiagem diferente, você passou rímel hoje? Eles percebem umas coisas que você fala, gente, não é possível. É muito bonitinho como eles guardam as coisas, né? Então, às vezes, a Sim. gente conta uma história pra, né, enfim, exemplificar alguma coisa ali. E aí, se aparece um gancho dessa história, eles falam, conta, Miss, de novo a sua história tal. Ou, Eles adoram. Miss, o seu número, o número que você mais gosta. Gente, quem Verdade. sabe o número que eu mais coisa gosto? Linda, sua cor favorita. Só as crianças As mesmo, minhas crianças né? sabem minha princesa favorita. Meu animal favorito. E isso é vínculo. É vínculo. Isso é vínculo com as crianças. Isso é muito lindo. legal. Como vocês celebram as conquistas que às vezes nem as famílias sabem que acontecem em sala de aula? Ai, a gente vibra muito, né? Vibra Sim, muito. nossa. É muito bom, gente. É muito bom. Toda pequena conquista, assim, é uma conquista gigante, na verdade, né? Tudo é muito legal, assim, de vê-los se desenvolvendo e descobrindo. É aquele orgulho de mãe mesmo. É muito fraternal. E vem desde do menorzinho, por exemplo. Às vezes você consegue que uma criança coma um pedacinho de banana pela primeira vez. E você fica super feliz. E aí você para pra pensar, gente, como que comer um pedacinho de banana se tornou tão importante na minha tão vida? festivo. E se torna, entendeu? Porque você sabe que é importante pra criança. Isso é muito legal. Que legal. Eu vou dar um corte aqui rapidinho, tá? Já tá na hora de acabar? Ah, então tá bom. Ai, gente, passa muito rápido. Nossa, passou Nossa. rápido. Pulando aqui. Então eu vou finalizar, tá bom? Depois você corta isso. Meninas, o papo foi tão bom. Eu acho que a gente podia ficar aqui mais tempo conversando. Verdade. Eu acho que pra gente fechar, educação infantil, leitura de comportamentos o tempo todo. Muita intencionalidade.
consistência, rotina. Mais alguma coisa que eu esqueci? É isso. É isso. Espero que tenha ajudado para as nossas colegas, para as nossas famílias, para qualquer família que queira saber um pouquinho mais como professoras e profissionais da educação infantil pensam, o que acontece quando os portões se fecham, quando as portas se fecham, quando a gente está com as crianças na escola. Foi uma honra ter vocês aqui e é isso. Até a próxima. Obrigada, Ju. Obrigada.